Andy Mitchell Vera Estrada tinha 19 anos quando um grupo de criminosos tirou sua vida. Disse que seu fim veio sob o jugo de criminosos pertencentes ao tráfico de drogas. Foi apenas um acerto de contas devido a um negócio que deu errado, mas a maneira como fizeram isso foi brutal. O ataque foi perpetrado na frente de uma amiga da vítima, Yasmin Hernandes, de 14 anos, que aparentemente também estava envolvida nessas atividades ilegais. Considerando os fatos e a personalidade da vítima, tudo indica que ela levava uma vida dupla, da qual sua mãe não tinha a menor ideia. Por este motivo, as autoridades decidiram classificar seu crime como um homicídio qualificado e não como feminicídio, uma notícia que despertou a fúria de dezenas de mulheres, já que a própria Michelle era conhecida por sua participação ativa em marchas feministas e apoio na conscientização sobre toda a onda de violência de gênero que tem perturbado o país há muito tempo ou desde sempre. Infelizmente, hoje essa jovem faz parte das estatísticas angustiantes. Um juiz vinculou ao processo 5 das 7 pessoas relacionadas ao seu assassinato. Aos supostos envolvidos, apenas foram imputados os crimes de danos à saúde na modalidade de tráfico de drogas e ataques perigosos. Nenhum deles foi acusado do crime de feminicídio. Das limitadas informações públicas sobre a vida de Michelle Estrada, podemos dizer que ela nasceu na Cidade do México no ano de 2001. Ela foi a segunda filha de Marisol Estrada e irmã mais nova de um menino. Mais tarde, outra integrante se juntou à família, tornando a jovem a irmã do meio. Andy Michelle Vera Estrada, para seus entes mais queridos, tinha uma personalidade extrovertida. Em 2009, ela se mudou com sua família para Puebla. Lá, ela teve uma infância feliz e concluiu seus estudos de ensino fundamental e médio. Um dos maiores sonhos da senhorita era continuar sua preparação acadêmica para obter um diploma em psicologia ou direito, sendo este último o que mais a entusiasmava, pois em sua tenra idade já havia tido uma espécie de encontro com essa profissão, realizando pequenas atividades de assistente em um escritório de advocacia. Michelle, no entanto, nunca teve problemas de autoestima, pelo contrário, sempre se soube como alguém inteligente e bonita. Seus traços físicos lhe davam segurança suficiente para se mostrar ao mundo livre e sem reservas. Sair para festas, ter encontros românticos e conhecer homens mais velhos fazia parte de seu dia a dia. Chamava a atenção por onde quer que fosse, com seu cabelo escuro e liso, lábios grossos e vermelhos, olhos cor de café, olhar penetrante e, ao mesmo tempo, digamos, coquete. Caminhava pelas ruas mostrando-se sensual com sua vestimenta ousada e até mesmo, em algumas ocasiões, um pouco decotada. Sem dúvida, ela sabia como explorar ao máximo essa feminilidade, essa beleza, sendo essa característica uma das principais que a levou a se envolver em coletivos feministas, querendo se sentir como uma mulher livre, sem a necessidade de ter que olhar para todos os lados cuidando das costas. Para Michelle, um sorriso era suficiente para conseguir o que queria. No entanto, essa astúcia tinha como dualidade um caráter forte e determinado. Isso era demonstrado em cada participação a favor do feminismo. Sem falta, então, a cada 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ela saía às ruas com suas amigas para marchar e exigir justiça por todos os crimes cometidos contra o gênero feminino. Ela segurava cartazes e se juntava aos cantos que hoje em dia se tornaram tão populares. Ademais, utilizava as redes sociais para se expressar. Em suas contas do Facebook e Instagram, costumava enviar mensagens de apoio, de encorajamento, mas acima de tudo, de medo de se tornar a próxima vítima de violência ou feminicídio. De fato, em uma ocasião, ela escreveu: "Estou cansada de ter que enviar placas, cor do carro, foto do motorista, minha localização em tempo real caso algo aconteça comigo. De ter medo de sair de casa e não saber se vou voltar, tenho medo de ser mulher." Michelle também compartilhou uma imagem em suas redes sociais. Era seu rosto e algumas mensagens ao redor que pareciam um boletim de busca. "Você a viu?" Era o que estava escrito em letras grandes e vermelhas, assim como também se podia ver a hashtag 8000 como uma forma de comemoração desse dia tão importante.
Naquele momento ela não tinha ideia, mas ironicamente estava descrevendo exatamente seu futuro, pois antes de seu corpo ser localizado pelas autoridades, a jovem de 19 anos permaneceu como desaparecida por cerca de 5 dias. Na mesma publicação, ela teve o cuidado de avisar seus contatos que era apenas uma espécie de protesto para criar consciência, que felizmente estava em casa, completamente bem. No entanto, não deixa de se assemelhar a uma previsão bastante sinistra que, infelizmente, acabou se tornando realidade. Para frear? Para conter a violência contra a mulher, infelizmente ela se tornou mais uma nas estatísticas. Isso que ela escreveu no seu Facebook se tornou realidade. E o pesadelo de toda a sua família. O constante estado de alerta em que Michelle vivia tinha fundamentos tangíveis, principalmente devido aos números assustadores que mês após mês deixavam as mortes de mulheres inocentes, pois apenas no ano de 2020 aumentaram para 922 feminicídios, dos quais 10% foram perpetrados apenas em Puebla. Como se não bastasse, justamente esse ano é considerado um dos mais alarmantes em termos de violência doméstica, pois após o confinamento por essa doença que vivemos, os números dispararam, fazendo com que o medo aumentasse junto com eles. Infelizmente, o começo do fim ocorreu após a decisão de se tornar independente. Se ela tinha um histórico de ser uma boa menina, com sonhos e aspirações para o futuro, como eu te contei no início deste vídeo, a liberdade obtida ao se desvincular de sua família a fez errar o caminho. E é que, de repente, sua ideia de se tornar advogada já havia passado para segundo plano. Sua dualidade de menina festeira e extrovertida a estava conduzindo por um caminho onde o dinheiro chegava de maneira muito fácil. Tudo graças a essa maneira astuta de ser. Supostamente, seu círculo social começou a se encher de pessoas cuja influência não era totalmente conveniente e, especialmente no dia 19 de abril do ano 2020, ela disse à sua mãe que se mudaria para a casa de uma amiga. Aparentemente, ela buscava a independência absoluta, mas algo muito curioso que, sem dúvida, deve ter acionado algum alarme na cabeça da senhora Marisol, foi que sua filha se recusou a dar o endereço exato. Em vez disso, ela apenas mencionou que era algum endereço em San Andrés Cholula, em Puebla. Digamos que é o primeiro sinal de alerta. E é que o plano consistia em compartilhar a casa com uma menor de idade chamada Jasmine Hernandes, que tinha apenas 14 anos, uma criança. Talvez ela fosse arrastada para uma situação familiar difícil, pois do pouco que se sabe publicamente, a jovem mantinha vínculos com pessoas, digamos assim, de cuidado. No entanto, sendo menor de idade, não existem muitos dados que possam ser relatados sobre seu estilo de vida. Mas de qualquer forma, as meninas tinham uma amizade bastante sólida, na qual, apesar da diferença de idade ou de anos, se entendiam bem o suficiente, o que eu não vejo como... Não encontro essa conexão entre uma jovem de 19 anos e uma criança, mas tudo bem. Tudo parece indicar que elas cuidavam uma da outra, guardavam seus segredos e colaboravam em certas atividades que, no final, sim, colocaram suas vidas em risco. Angie Michelle Vera Estrada tinha 19 anos de idade e, junto com uma amiga, desapareceram. Ela já não morava com a mãe, então ela falou com Michelle. No domingo de manhã, então tenta se comunicar novamente com ela e já não a encontra à tarde. Presumivelmente, desde que começaram a nova etapa de viver juntas, o nível de diversão ultrapassou os limites, já que, sem esquecer que ambas eram muito jovens, tanta liberdade talvez as fez se sentir invencíveis. As saídas, as festas, os excessos, tudo se tornou parte de sua rotina e, portanto, os perigos ao seu redor aumentaram. Naquela época, os rumores sobre as atividades de Michelle já circulavam com muita força entre seus entes queridos. Dizia-se que, junto com sua amiga, estavam envolvidas em atividades onde as substâncias ilícitas tinham muita relevância, obtendo assim o dinheiro fácil com o qual sustentavam seu estilo de vida, suas saídas. A primeira suspeita de que algo não estava bem veio da família Hernandes Mota, que denunciou o desaparecimento do adolescente Jasmine, cujo paradeiro era desconhecido há vários dias, quando foi visto pela última vez transitando por uma área de clubes e bares.
Quanto à sua companheira, a busca começou apenas no dia 16 de julho, sendo as redes sociais os primeiros meios a divulgar seu rosto com a frase "procura-se". A última conexão que tiveram com ela foi quando a filha aparentemente viajaria para Acapulco com alguns amigos. No entanto, desde que essas mensagens foram enviadas no dia 12 de julho, nada mais se soube dela. Infelizmente, informações indicam que ela e sua amiga foram vistas pela última vez na mesma área de bares em San Andrés Cholula, acompanhadas por 2 sujeitos desconhecidos com quem deixaram a área. No dia 16 de julho, às 18h40, foi iniciado um inquérito na Procuradoria Especializada em Investigação de Desaparecimento de Pessoas, devido ao não localização da jovem Michelle N. em razão da denúncia feita por sua mãe. E foi no dia 13 de julho que a descoberta de um corpo feminino sem vida alarmou oficiais de polícia e elementos da Coordenação de Medicina Forense. Estava localizado no município chamado San Nicolás de los Ranchos, no estado de Puebla. Até 16 de julho não havia sido possível identificar. No entanto, com o alvoroço causado pelo desaparecimento de Michelle, bastou fazer uma comparação para perceberem que se tratava da mesma pessoa. A verdade era que a agora falecida havia sido morta tão rapidamente e nada mais se soube dela, e de uma forma bastante perturbadora, pois o corpo apresentava claras marcas de agressões, como golpes, hematomas e uma ferida no pescoço por arma branca. Uma vez que os familiares da vítima foram reconhecer o corpo, receberam a notícia de que a causa da sua morte correspondia ao fato de que lhe haviam cortado a respiração, deixando neles, imagine, uma profunda dor e um sentimento de impotência. E é que não era um segredo que talvez a jovem estivesse andando por maus caminhos. No entanto, um fim como o que ela sofreu era sem dúvida uma injustiça e uma tragédia muito devastadora para a família. A verdade é que se faça justiça, não é? Que a situação seja esclarecida e então ver o que realmente aconteceu e ir até onde for necessário. Ele tinha 19 anos, não é? Então não achamos que seja justo. Dado que o corpo de Michelle não foi o único encontrado na cena, chegou-se a pensar que sua amiga Jasmine também havia corrido com o mesmo destino. No entanto, até aquele momento, os restos não foram identificados, dos quais só se podia afirmar que se tratava de um corpo feminino. Então, no meio dessa situação, as autoridades não podiam parar a busca pela menor de 14 anos, pois, enquanto a identidade do corpo não fosse confirmada, o corpo sem vida, eles deveriam assumir que ela ainda estava viva, embora erroneamente a notícia começou a se espalhar de que era ela. A família confirmou que junto a ela estava o corpo de sua amiga, sobre quem não há mais detalhes. Com a morte de Michelle, já são mais de 60 feminicídios no decorrer do ano em território poblano. O senso comum dos familiares de Michelle levou-os a acreditar erroneamente que aquele corpo era de Jasmine, especialmente pelo fato de terem desaparecido juntas e terem sido vistas na mesma área praticamente no mesmo dia a uma hora similar. No entanto, o que aconteceu depois abriu caminho para outra peça do quebra-cabeça. Mas a verdade era que ela estava muito assustada devido ao que teve que presenciar, como tiraram a vida de sua amiga. No dia 18 de julho, finalmente a senhorita Yasmin apareceu. Ela estava no mercado Hidalgo, visivelmente perturbada, como eu te disse. Lá, de fato, alguns dizem que ela se comunicou com sua mãe, enquanto outros rumores sugerem que ela ligou para a senhora Marisol, mãe da Michelle. No entanto, seja qual for a verdade, a mensagem era a mesma. Relatou como viu um grupo de pessoas agredindo, fazendo sofrer um jovem de 19 anos. Eles haviam cortado o pescoço do seu jovem de 19 anos. Eles haviam cortado o pescoço de sua amiga na frente dela e finalmente ela estava disposta a dar seu depoimento. Rapidamente notificaram a Procuradoria de Puebla para que a investigação fosse iniciada. Elementos da autoridade chegaram ao mercado Hidalgo para proteger a menor e levá-la para seus escritórios, onde seria interrogada. Que a propósito deste fato surgem duas versões. Em uma, na primeira, disse que as duas jovens foram levadas à força para uma residência em San Andrés Cholula, onde supostamente os sequestradores apenas queriam roubar seus celulares.
E quando Michelle mostrou resistência, os criminosos não hesitaram em começar a machucá-la, até que um deles tirou a arma branca com a qual perfurou o cua da garota. Este relato, por um lado, mas em contrapartida, te digo, existe a versão número 2 sobre o acerto de contas de um negócio que deu errado. Não é à toa que o feminicídio foi descartado como crime e passou a ser investigado como homicídio, que embora tenhamos muito poucos dados sobre o que realmente aconteceu com Jasmine Hernandes, sabe-se que ela forneceu informações suficientes para que as autoridades identificassem completamente as pessoas que, lamentável identificação completa das pessoas que participaram neste lamentável incidente. Várias delas já foram detidas e estão neste momento no processamento que juridicamente devemos realizar. Para proceder legalmente contra essas pessoas, apesar das reservas em relação às informações da investigação, que avançava a passos largos, soube-se publicamente que, graças a certos contatos, um jornalista conseguiu acessar dados confidenciais, os quais revelavam detalhes bastante perturbadores. Pois, segundo uma nota jornalística publicada em um meio de comunicação local, ambas as mulheres tinham contato com pessoas de cuidado, especificamente Jasmine. Ela estava convivendo há 1 mês com um sujeito envolvido em negócios obscuros. Seu nome era Juan Carlos N., embora também respondesse pelos apelidos de Chacal ou o Grego. Este homem estava envolvido em atividades ilícitas que envolviam estupefacientes. Além disso, ele operava em quase todo o setor de San Andrés, para onde Michelle se mudou, e aos poucos começaram a se tornar mais próximos, não apenas como amigos, mas como parceiros, pois é muito provável que este homem tenha falado de uma maneira muito simples de conseguir dinheiro, fácil e rápido. No entanto, não se tratava de uma aliança empreendedora, mas de um crime, com transações que envolviam uma substância conhecida como cristal. Mas eu repito, isso não é seguro, é provável. Então, sendo tão jovens e ingênuas, tanto Michelle quanto Jasmine pensaram ter encontrado o negócio de suas vidas. Além disso, elas tinham essa imagem de boas meninas incapazes de infringir a lei. Elas eram bonitas, extrovertidas e seu estilo de vida cheio de festas e muitas pessoas conhecidas dava a elas o plus que precisavam para atrair seus clientes. Acredita-se que Juan Carlos foi o elo entre elas e o resto do grupo criminoso. Pessoas perigosas com quem não se deve ficar mal, você sabe a que tipo de pessoas me refiro. O que provavelmente ocorreu após uma transação que não saiu como deveria, despertando assim a ira e a raiva dessas pessoas. E embora o Grego fosse um dos principais suspeitos deste acontecimento, continuou foragido da justiça por um tempo, depois de ter fugido deixando o resto da gangue com toda a responsabilidade a qual pertenciam tanto homens quanto mulheres. Uma vez que as prisões foram realizadas, as autoridades procederam a tornar públicos os nomes desses suspeitos, o Sr. Lorenzo, a Sra. Guadalupe, bem como um sujeito chamado Brandon, uma garota chamada Alejandra, Fernando, Maria Fernanda, Ivan Agustin e a jovem Samantha. Desta lista de pessoas disse que o identificado como Ivan Agustin mantinha um vínculo amoroso com Michelle. E como se não bastasse, o alarmante número de cúmplices ainda não estava completo, pois poucos dias depois saiu outra lista cujas prisões estavam relacionadas ao crime contra a jovem Angie Michelle. Desta vez foram Juan Carlos, outro apelidado de O Argentino e mais 2 mulheres. E eu lhes digo que, embora não pelo crime de feminicídio, um juiz de controle vinculou 8 pessoas ao caso de Angie Michelle Vera. Isso foi determinado durante uma audiência realizada nas últimas horas na Casa de Justiça de Puebla, onde não detalhou porque apenas investigará por homicídio qualificado Guadalupe, Fernando, Alejandra, Brandon, Samantha, Lorenzo, Maria e Ivan Agustin, que supostamente era namorado da vítima. Por outro lado, a autoridade judicial concedeu um prazo de 6 meses para a conclusão da investigação complementar. Portanto, os 8 acusados ficarão detidos na penitenciária de San Miguel até a condenação. Vale lembrar também que no último fim de semana ele encaminhou o caso para Carlos, apelidado de El Chacal, que inicialmente foi apontado como o autor material. O homem está preso por crime contra a saúde e seria libertado nos próximos meses. Causava principalmente
pelo fato de que não seria tratado como feminicídio, mesmo quando o parceiro da vítima estivesse envolvido. A verdade é que todas as informações públicas vinham a conta-gotas. Isso porque as investigações estavam praticamente sendo realizadas a portas fechadas. No entanto, essa mesma falta de dados fez com que coletivos feministas se manifestassem nas ruas. Os cartazes de justiça para Michelle não demoraram a aparecer, pois a raiva de ter classificado sua morte como um homicídio não agradava à opinião pública. Isso considerando a diferença de anos de sentença caso cada um dos acusados fosse declarado culpado. E por outro lado, de fora, tudo parecia uma injustiça, e embora realmente fosse, as coisas não aconteceram exatamente como as pessoas acreditavam. É que Michelle e sua amiga estavam brincando com fogo ao se relacionarem com pessoas envolvidas no tráfico de drogas. Quando as coisas deram errado, o namorado da jovem de 19 anos mostrou suas verdadeiras intenções. Ou seja, o que ele sentia pela sua parceira não era mais forte que o negócio. Se houve perdas, essas tinham que ser saldadas. Presumivelmente, Ivan persuadiu sua parceira para que fosse então com ele a uma residência onde se reuniriam com o resto dos traficantes. Mas a garota não tinha ideia de que não se tratava de outro negócio onde pudesse ganhar alguns reais de maneira fácil, mas sim a consequência de não ter cuidado bem da mercadoria. Essas pessoas estavam lá nada mais, nada menos que para dar-lhe uma lição. Aparentemente, grandes quantidades de cristal haviam se perdido por culpa dela e quando decidiu comparecer à reunião, estava apenas caindo nas enganações do seu namorado. Estava indo direto para o abatedouro. E é assim que este par de mulheres estava diante de todo um grupo criminoso, embora o alvo, na verdade, fosse a garota maior de idade. E, aparentemente, a indicada como Guadalupe foi a primeira a demonstrar violência, abrindo caminho para a surra que finalmente recebeu. E é assim que as coisas escalaram ao ponto de não retorno. O ataque foi tão brutal que tirou a vida da jovem, sendo asfixiada e praticamente lhe tiraram a parte superior. Depois, os perpetradores pegaram seu corpo para envolvê-lo em um lençol e assim transportá-lo para um local abandonado no município de San Nicolás de los Ranchos, onde no dia seguinte foi localizado pelas autoridades, mas não identificado imediatamente. Desde então, as investigações se concentraram nas pessoas presas. No entanto, nem todos receberam a punição merecida porque foi dito que no dia 14 de março do ano 2023, 4 das mulheres envolvidas, Samantha, Maria Fernanda, Guadalupe e Alejandra, tiveram que ser absolvidas do crime devido à falta de provas contra elas. E por outro lado, no caso dos sujeitos acusados, foi completamente diferente, pois no dia 10 de abril do ano 2023, Lorenzo, Ivan, Brandon e Fernando foram considerados culpados do crime, sendo condenados a 26 anos de prisão. E no que diz respeito a Jasmine, como eu te disse anteriormente, quase nada se sabe sobre o seu paradeiro, pois ela é menor de idade, seus dados e todas as suas informações devem permanecer em segredo por essa mesma razão. E, infelizmente, o caso dessas jovens não é isolado, pois estima-se que cerca de 75 mil menores de idade estão envolvidos em atividades ilícitas relacionadas à venda local de entorpecentes. Sem dúvida, é uma situação que requer atenção rigorosa por parte das autoridades e, embora a senhorita Jasmine tenha tido sorte e conseguido sair viva desse pesadelo, o trauma de ter visto sua amiga ser morta, infelizmente a acompanhará pelo resto de seus dias. Lembre-se que existem 2 canais no YouTube. Tem Pepe Mistério e muitos mais mistérios. As entrevistas são postadas às segundas-feiras no Pepe Mistério. E se você tem alguma história que gostaria de contar, pode me enviar por e-mail para correioepepemistério.com.mx ou, se preferir, pode me escrever no Instagram, onde me encontra como Pepe Misteri ou Mikis.